Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho de programação, falar um pouquinho dos mistérios aí para a automação de estratégias e falar também alguns detalhes sobre como vai funcionar aí a nossa automação. Já tem muita gente ligando, muita gente mandando mensagem, que hora que fica pronto, quando que vai comercializar, estou tendo gain todo dia e eu fico muito satisfeito com isso e eu quero passar para vocês o que foi de tanto martelar, aonde que eu cheguei com relação a isso, e tá na tela aqui esse pedacinho e eu vou mostrar passo a passo para vocês para ficar uma coisa mais entendida, tá bom? Mas antes disso, é claro, hoje é aulão, aula bastante técnica, mas não é difícil, galera. Não é difícil e esse código tá lá liberado para vocês dentro do nosso site. Então, isso aqui vocês vão ter isso aqui explicado, para você saber o que significa esse emaranhado de códigos aqui para fazer, comprar, vender, sair, aonde sair, como é que funciona, beleza? Então, sapeca o dedo no like, não esqueça de sapecar o dedo no like, porque vai valer muito a pena. Então, vamos para a tela aqui, eu já deixei aqui até maior, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho mais, deixa eu ver se eu aumento aqui, ele está em 15, vou colocar ele aqui, deixa eu ver, 18. Vou colocar ele aqui em 18, vou deixar ele bem grandão aqui para vocês sacarem. Eu peguei aqui só um trecho, tá? Só um trecho aqui do código, para que vocês comecem a compreender isso de forma mais legal, tá bom? Então vamos lá. Antes disso aqui, galera, antes de todo esse processo aqui, é onde entra a estratégia, certo? Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é o que faz comprar, o que faz vender, depois que você tem ali uma estratégia definida, tá? Então, depois que você coloca aqui a sua estratégia, né? Você vem aqui, então aqui em cima é a estratégia. Então, por exemplo, eu gosto e sempre faço isso aqui, ó. Eu começo com uma... Desculpa eu ter que olhar aqui, tá? Porque o problema é que meu microfone está na frente do teclado. Então, até eu comprar minha base aqui, eu vou fazer desse jeito. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é uma constante, tá? O que significa essas constantes? Essa constante aqui é onde você vai determinar valores constantes para poder trabalhar, entendeu? Então, se você quiser colocar alguma coisa como hora, se você quiser colocar alguma coisa como alvo, se você quiser colocar alguns pontos determinantes, por exemplo, valores ali de algumas linhas, valores de alguma média. Então, eu gosto de colocar isso. A diferença da constante para o input, que é um outro código que a gente coloca, é quando eu coloco o input e coloco alguma coisa, aquilo ali são parâmetros que eu vou poder mexer na estratégia sem precisar entrar no código. E as constantes são parâmetros que a gente coloca que a gente não mexe, entendeu? Então aquilo ali só se você entrar dentro do código e fazer mudanças dentro do código. Então essa é a diferença entre constante e input, beleza? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, HR início. Então eu posso colocar aqui HR início. O que significa isso? Hora início, né? Então eu venho aqui e coloco, por exemplo, 0905. Então eu quero que ele inicie 0905 e sempre finalizo com ponto e vírgula, tá? Então fiz a minha primeira constante ali chamada hora início, beleza? Depois eu vou colocar agora a hora fim, concorda? Então a hora fim, eu venho aqui e vou colocar a hora fim, digamos 17 horas. Então coloco aqui, então coloco aqui, ó, 17:00 e coloco ponto e vírgula. E vou determinar aqui um alvo, por exemplo, certo? Como eu trabalho sempre, né? E eu indico vocês a fazer isso caso vocês estejam planejando fazer uma automação, eu sugiro que vocês coloquem sempre baseado no tamanho do inside bar. Eu chamei tamanho do inside bar, mas é o tamanho da barra, tá? Você pode tirar isso aqui, tamanho do inside bar, e pode colocar só tamanho da barra.
entendeu? Pode colocar o tamanho da barra, o tamanho do box, tá? Como preferir, tamanho da barra. Aí é lógico que eu vou ter que pegar esse tamanho da barra aqui e vou ter que copiar aqui, ó, e vou ter que colocar aqui também, ó, onde está o tamanho do inside bar. Porque senão a pessoa fica pensando que, mas eu não vou trabalhar com inside bar. É só mais uma questão aqui de nomenclatura, beleza? E o alvo, o que eu quero colocar aqui? Eu sempre determino uma estratégia e depois que eu determino aquela estratégia, essa estratégia vai me definir um sinal, tá? Aí eu chamo sempre de sinal C, compra, e sinal V, venda. E baseado nesse sinal que é dado, eu vou projetar o alvo, tá? Então, o que é projetar esse alvo? Você já vê aqui, ó, que o alvo de compra, ele vai ser a máxima mais o tamanho, né? O tamanho da barra, que ele mede aqui, ó, que é a máxima menos a mínima. Isso eu consigo contar o tamanho dessa barra, tá? Vezes o alvo. Então, o que eu quero? Eu quero que seja 1, tá? Por que eu quero que seja 1? Você pode colocar mais, 1,5, 1,32, 1,50, 2,5, você pode colocar quanto você quiser. Mas o que ele vai fazer aqui? Ele vai projetar para você um alvo. Vou mostrar para você qual que é a ideia aqui, ó. Vou pegar aqui esse gráfico aqui. Então, digamos, né, meu alvo está aqui, ó, é esse vermelho aqui, certo? Então, o que ele vai usar? Ele vai usar aquela nossa ferramentinha aqui, ó, de risco-ganho, e ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai projetar sempre 1 para baixo. Então, significa o seguinte, digamos que esse foi o meu sinal, ele vai pegar esse meu sinal e projetar uma parcial aqui e um alvo final aqui, tá? Aqui no caso, eu estou projetando 2. Como eu estou colocando 1 lá, o meu primeiro alvo é esse aqui. Estou pegando aqui um aleatório, porque aqui não é o caso, né? Isso aqui não é uma barra para se medir, apesar dela estar vermelha aqui. Muita gente pode achar que ela é um sinal só por estar vermelha, e não é, tá bom? O que eu estou querendo falar é o que o nosso código está fazendo nesse instante. Ele pega o tamanho da barra, né? Que é a máxima menos a mínima, aí ele mede a máxima menos a mínima aqui, e aí para ele fazer o alvo, ele vai fazer o alvo a máxima mais, alvo C, né? Alvo de compra, é a máxima daquele candle que ele entrou, mais o tamanho da barra vezes o alvo, vezes 1, ou seja, ele está projetando um candle de alvo, beleza? Explicado? Então vamos para frente aqui, joia. Depois disso, ele vai colocar outros detalhes aqui, mas nós vamos chegar nisso aqui daqui a pouco. Terminamos aqui a nossa constante, tá? É lógico, pode entrar muitas outras coisas aqui, como média, como muitas outras coisas, caso você não queira colocar input. Mas vamos colocar input aqui, por exemplo, né? Vamos colocar aqui uns inputs, input, tá? E aí no input, aí sim é parâmetro. E ele, ao invés de ser esse igual nós colocamos aqui na constante, ele vai ter o valor entre parênteses. Então, por exemplo, digamos que eu tenha ali um indicador que ele precise marcar uma questão de replay para ele funcionar no replay, senão ele só vai funcionar em conta real. A gente pode colocar algo do tipo assim, ó, replay, entendeu? Replay, e aqui você coloca ele como falso, tá? Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu posso determinar numa parte dele lá, digamos que ele está fazendo uma VWAP diária, digamos que ele está fazendo alguma coisa do tipo, então eu tenho que marcar esse replay como sim, para ele pegar e mostrar alguns dados e tal. Tem muita gente que faz isso e rola, né? Aí vai estar no input, por quê? Porque antes de rodar o replay, você vai ter que colocar isso aqui como verdadeiro, né? Marcar como sim, para que ele rode bem no replay, tá? Então, input serve para isso. E vocês percebem que tem aqui, ó, entre parênteses aqui, o falso, porque eu quero a diferença entre falso e verdadeiro, beleza? Então vamos lá, podemos colocar, por exemplo, um valor de média, né? Então, valor, posso colocar assim, ó, V, média rápida. Média rápida. Aí eu posso colocar aqui um valor aqui, por exemplo, 9, certo? Aí assim por diante, V média lenta e tal. Então é assim que funciona. Quando você entrar na estratégia, você vai perceber
que você clicando com o botão direito em cima, nas propriedades dela você consegue mudar esses parâmetros. Pronto, explicado. Então agora depois disso que você faz tudo isso, você tem que colocar as variáveis, tá? E essas variáveis, o que nós temos aqui de variável? Eu já estou vendo aqui que nós temos alvo C, então eu tenho aqui ó, alvo C, eu já estou vendo aqui que eu tenho alvo V, tá? Alvo V, eu já estou vendo aqui também que nós temos o tamanho da barra, tamanho da barra, né? Então tudo isso a gente pode colocar isso tudo aqui do tipo real ou em inglês do tipo float, tá? Quando eu fizer isso aqui, deixa eu ver se o tamanho da barra está escrito legal. Ah, beleza. Tamanho da barra, ok. Então show. Só colocar aqui ó, em B maiúsculo, porque lá está B maiúsculo e eu sou chato, eu tenho toque, eu gosto dessas coisas. Beleza. Então feito isso aqui, digamos que você precisa só dessas, né? Porque aqui não tem mais nada assim que você precise. O alvo aqui, ele não é uma variável porque ele está na constante. Então eu não preciso colocar ele como uma variável, tá? Agora, uma outra variável interessante que você vai colocar aqui vai ser sinal C, vírgula, e sinal V. Então, sinal compra e sinal venda. E esses aqui, eles vão ser do tipo Boolean. Boolean. O que significa Boolean, Beto? Booleano, sinal falso ou verdadeiro, tá? Maravilha. E aí, depois que você fizer toda a sua estratégia, então fez isso aqui, ó. Aí você vai começar aqui com begin, tá? Begin, end. Eu gosto sempre de colocar assim, ó. Um begin, end. Isso tudo aqui vai estar dentro desse begin, end. Você pode até fazer isso aqui, ó. Begin, tira e deixa o end lá embaixo, ó. Que ele já vai pegar aquele end lá embaixo. Então ele já pegou tudo aqui, ó, begin, end. E aqui nesses pontos aqui você vai construir, entendeu? Aqui você vai construir a estratégia. Quando eu estou colocando barra, significa que eu posso fazer um comentário, tá? Então aqui, ó, construir a estratégia, beleza? Então, nesse ponto aqui, ó, é que você vai construir a sua estratégia. E aí, depois que você constrói a sua estratégia, aí sim você vai criar dois parâmetros, né? Logo depois que você construir a sua estratégia, você vai ter que abrir aqui, provavelmente, alguns valores, né? Por exemplo, se você colocou algum input aqui, por exemplo, você vai dar valor a essa V média rápida, por exemplo, algo do tipo... chegar aqui e fazer assim, ó, V média rápida vai ser dois pontos igual, ela vai ser igual a média, tá? De 9 períodos, aí você coloca o valor, né? Ah, peraí que eu coloquei, gente, faltou uma coisa aqui, eu coloquei só, deixa eu colocar só rápida aqui. Desculpa, deixa eu pegar esse valor aqui, que eu fiz besteira. Então, isso aqui tem que ser uma variável, não pode ser o mesmo nome. Então, vou só colocar assim, ó, rápida 9. E aqui eu vou colocar também, ó, uma V média rápida. E também vou colocar ela aqui do tipo float, tá? Desculpem aí, do tipo float. Beleza, aí eu coloco aqui, ó, V média rápida vai ser o valor de rápida, certo? Vírgula, aí você coloca como que você quer essa média. Se você quer ela no fechamento, se você quer na máxima dela, se você quer na mínima dela, se você quer na abertura dela. A mais comum é close, é o fechamento, tá? Então, você determinou ali um valor para a sua variável que você vai utilizar. Se você vai fazer um cruzamento de média, você coloca mais médias e tal, beleza. Então, aqui você dá os valores, né? Deixa eu até colocar aqui um espaço, certo? E aqui, ó, você vai colocar os valores das suas variáveis,
né, das suas variáveis, ok? E aí determinamos aqui. E aqui você começa a construir a sua estratégia. E aí vem a construção lógica da estratégia. Eu normalmente abro de novo um outro begin end, tá? Eu abro outro begin end e dentro desse begin end, né, início e fim, aí nós vamos fazer aqui uma estratégia. Então eu posso vir aqui. Bom, então digitei begin end, né, início e fim, e aí a gente dá início a uma coisa bem bacana, que é saber quais são os valores do sinal C, né? Vamos criar aqui uma outra média, tá? Vamos criar aqui uma outra média, que vai ser a V média lenta, só para ficar mais fácil. V média lenta, certo? E ela também vai ser do tipo float, tá? Float, beleza? Então, criamos também uma média lenta. E aqui, a gente vai colocar aqui no nosso input, nós vamos colocar aqui também um valor para a lenta, né? Lenta. Então, vou colocar a lenta 21. Peguei a lenta aqui, ó, 21, tá? Show de bola. Aí, na hora que a gente vai construir a estratégia, então vamos construir aqui, gente, uma estratégia bem simples mesmo. Um cruzamento de média, por exemplo, né? Um cruzamento de média e tal, ele vai dar um sinal. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Eu vou pegar aqui e vou colocar assim, ó, sinal C, tá? O sinal C vai ser 2 pontos igual, vamos lá, V média rápida, V média rápida. Aí eu vou colocar esse sinalzinho aqui, ó, de anterior, ela for menor do que a V média lenta anterior. O que eu fiz aqui? Vamos colocar isso aqui na tela para vocês terem uma noção e não ficarem perdidos, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, pegar aqui a aula YouTube. A gente pode tirar tudo aqui para vocês verem como é que fica aqui. Bom, deixa isso aqui, não tem importância não. Então eu vou colocar aqui, ó, vou inserir duas médias. Vou inserir uma média móvel, as duas, né? Média móvel. E eu vou inserir duas médias móveis. Uma vai ser de 9 períodos, ok. E a outra vai ser de 21. Ok, beleza. Então, elas vieram para cá. Deixa eu aumentar aqui o tamanho desse gráfico para ficar mais fácil de vocês interpretarem. O que nós estamos desenhando lá no nosso sistema. A média que corre mais perto do gráfico é a média rápida, certo? Então, eu vou pegar essa média aqui e vamos só trocar a cor dela para amarelo. Tá? Vou aumentar aqui um pouco a grossura, vou dar aplicar. E essa outra média aqui, eu vou pintar ela de fúcsia. Não, vou pegar aqui uma fúcsia. Também vou aumentar ela aqui. E no caso dessa aqui, eu vou tracejar. Pronto. Então, a média roxa aqui é a média lenta e a média amarela é a média rápida. Então, o que eu estou colocando aqui? Se a média ela for anterior, então aqui, ó, nesse ponto aqui, ela for maior do que essa e posterior ela for menor do que essa, aí ele me dá um sinal. Então é isso que eu estou colocando aqui, tá? Então vamos voltar lá para o nosso guia. Então, ó, a primeira coisa ele está fazendo isso aqui, aí eu fecho esse parêntese e depois eu dou um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó, Ctrl C, aí eu escrevo end, porque eu estou colocando uma outra condição, ela tem que ser isso e isso. Vou dar um Ctrl V para ele repetir aqui. Aí nesse caso eu vou tirar essa barra 1 aqui, ou então eu posso continuar com a barra, mas colocar 0. O que significa esse 0, Alberto? O que significa este 0? Este 0 significa atual, o 1 significa anterior, tá? Então eu venho aqui também, digito 0. Então eu estou querendo dizer aqui o seguinte: se a média rápida
ela for menor, né? Ó, se ela for menor do que a média lenta, né? E depois a média rápida passa a ser maior que a média lenta, então o sinal. Então é isso que ele está dizendo. Então aqui ele é menor e aqui ele ficou maior, então ele vai dar o sinal provavelmente nesse candle aqui, tá? Beleza, fiz aqui o meu sinal C. Para fazer o sinal V, eu faço o contrário, ó. Sinal V, 2 pontos igual, beleza? Aí eu vou pegar aqui a mesmíssima coisa que está aqui, só que eu vou inverter, tá? Então eu dou Ctrl C e vou colocar aqui Ctrl V, tá? Vou colocar se o anterior for maior e o posterior for menor. Aí eu tenho um sinal de venda, beleza? Joia! Aí eu ainda posso colocar outra coisinha aqui. Vamos dar um espaço aqui, ó. Vamos dar um espaço aqui. Vamos tirar esse ponto e vírgula, porque nós já finalizamos aqui. Eu vou colocar um outro end. Por quê? Porque eu quero colocar hora de início e fim. Vamos lá. Coloquei um end aqui. E aí vou colocar isso aqui, ó. Set time, né? Que é a hora, né? E hora início e hora fim. Deixa eu ver se eu mudei lá. Início, HR, início. Faltou o I aqui, rapaz. HR, início e a hora fim. E aqui é a mesma coisa, ó. Porque a hora não muda, tá? Então a hora não muda. Nós vamos colocar ela aqui. Ctrl V, que também, além de tudo, ele tem que respeitar essa questão da hora aqui. Se você quiser fazer alguma mudança nessa questão de horário dentro do seu sistema, você pode vir aqui, ó, e fazer as suas mudanças. Caso você prefira que essa hora início e hora fim seja mais fácil de mudar, ao invés de ter que mudar através do sistema, mudar lá na propriedade, você pode colocar essa hora início e hora fim aqui nos seus inputs para você mudar essas questões, tá? Lembrando que a automação lá do Profit também vai te dar uma hora início e uma hora fim, né? Então, isso aqui pode até cair por terra, mas eu gosto de colocar para me precaver, perfeito? Então, joia, galera. A partir daqui, ó, nós já temos um sinal C e um sinal V. E olha, só para confirmar aqui, para ficar legal, o que eu posso fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou fechar esse begin end aqui e eu vou repetir tudo isso aqui. Ó. Vou repetir tudo isso aqui. Vou dar Ctrl C e Ctrl V. Não é a fórmula certa de fazer, mas para vocês entenderem, eu vou repetir aqui por quê? Que ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou colocar assim, ó, vou apagar tudo isso e vou colocar assim, ó, if, oh caramba, if, sinal C, then, então, se sinal C for verdadeiro, né, então paint bar, eu estou pintando a barra, pintando o candle, aí sempre começa com CL e a cor, CL line, beleza? Ponto e vírgula. Apago isso aqui também e coloco se, if, sinal V, então nós vamos pintar a barra, paint bar, e aí eu gosto da cor RGB, do vermelho, que é 255. Então, beleza, pronto. Então, aqui nós já criamos o quê? Nós já criamos toda uma estratégia, né, de execução. Então, tá tudo aqui, porque aqui você não vai mudar absolutamente nada, tá? Agora, é lógico, isso aqui é muito simples, galera. Isso aqui é só um cruzamento de 9 com 21 e tal. Você pode fazer muitas outras coisas, tem que desenvolver cálculos e tal, aí é que é o trabalho da coisa. Mas o que eu quero deixar bem claro nessa aula é que isso aqui não muda, tá bom? Então vamos lá. Fiz isso, eu vou salvar isso aqui, vou salvar aqui como aula automação, aula canal automação, salvar.
Eu vou ver se eu coloco aqui esse negócio aqui para vocês lá, tá? Então vamos lá. Fiz isso aqui, eu posso deletar essas duas aqui, ó, e colocar ela direto lá no meu código também. Como, Alberto? Só vindo aqui, ó, depois que ele colocou V média rápida, eu tenho que colocar aqui ainda a V média lenta, né? Então eu tenho que pegar aqui, ó, a V média lenta, eu tenho que pegar ela aqui também, colocar o valor dela aqui, porque nós não colocamos. E a V média lenta, ela vai ser a mesma coisa da outra, né? Posso copiar isso aqui, Ctrl C, passo para cá, Ctrl V, só que ao invés de rápida aqui vai ser lenta, certo? Vai ser lenta. Beleza, só isso. Salvei. E aí depois disso aqui, eu posso colocar assim, ó, plot. Aí abro parênteses e vou colocar aqui V média rápida, Ctrl C, Ctrl V, fecho parênteses, ponto e vírgula, e plot 2, eu abro parênteses e coloco V média lenta. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu calculei as médias e estou plotando essas médias no meu gráfico como um indicador, tá? Então, simples assim. Se eu quiser modificar cores dela, eu ainda posso. Ó. Eu clico com o botão direito aqui, venho na propriedade, e você vai perceber que linha 1, ó, linha 1 é o plot 1, linha 2 é o plot 2. Então, do jeito que estava, a minha estava amarela, a primeira, mais grossa, e a linha 2 ela estava fúcsia, também mais grossa, porém, aqui ela estava nesses tracejados. Dou aplicar, dou OK, dou salvar e pronto. Ó. Aula, canal, automação. Então agora a primeira coisa que nós vamos fazer, clicamos com o botão direito, inserir o indicador. Aula, canal, automação. Tá ela aqui, ó. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? As minhas médias vieram para cá do mesmo jeito, né? Como ela está puxando aqui alguns coloração, você clica aqui, ó, e simplesmente exclui a coloração dela. Para o Candle, mesma coisa. Inserir regra de coloração, mais, e aí a gente vem com o aula, canal, automação. Tá? Inserir aqui no meio, adicionar, OK. Então você percebe aqui, ó, os pontos que ele dá, os sinais, e você percebe que é bem bom, né? É bem bom o negócio aqui. E agora a gente pode colocar também o nosso backtest. Clicamos aqui com o botão direito, inserir regra de execução, OK? E aula, canal, automação, inserir, OK. Beleza, e está aí inserido aí a nossa aula, canal, automação. Vai ser bom? Galera, não tenha dúvida que vai ser muito bom. Vai ser muito bom isso aqui. Vamos ver? Pegamos agora aqui o nosso replay. Vou pegar um replay aqui do dia qualquer, dia 3. E o grande segredo, moçada, de todas essas compilações que a gente faz e tal, tá naquele detalhezinho. Aquele detalhezinho ali de como você entra, como você sai, é o mais importante do que a estratégia. Então é lógico, quando a gente capricha na estratégia e tal, ela vai tender a errar muito menos e dar muito mais condição de você trabalhar, tá? Então eu vou pegar agora aqui a nossa automação, eu vou deletar essa aqui, ó. E vamos pegar, vou pegar ela aqui uns 5 minutos mesmo. Então vamos pegar aqui, vamos pegar da estratégia aula, canal, automação, tá ela aqui, ó, inserir, beleza? Vamos colocar aqui uns 5 minutos, vamos colocar aqui 5 contratinhos, 5 contratinhos aqui, 5 contratinhos aqui. Não vou mexer em nenhum parâmetro, vou criar, só para a gente deixar o pau quebrar aqui para ver. Liguei, velocidade máxima na dança do Creu e vamos executar, né? E aí vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu já colocar aqui nele, né?
no gráfico do dia, para a gente ver aqui o que vai acontecer. Não vou deixar nenhum, vou deixar só a automação aqui por baixo, para a gente ver ela rolando aqui, ó, mostrar o que ela tá dando, né? Pronto, já está executando lá, e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Nesse caso aqui, eu vou dar uma acelerada, porque aí vem os gargalos. Quando você faz uma automação, backtest e tal, baseado nessas médias, e abre-se um gap desse tamanho aqui, cara, custa pra caramba desse gap se ajustar. Então eu vou colocar aqui depois das 9h30, 9h34, vou dar ok, porque até ele, provavelmente ele deve caminhar até a média, e aí depois as médias se ajustam, e aí sim elas começam a fazer sentido. Antes disso, pode ocorrer de vir alguns sinais, tá vendo ó, o que ele aconteceu? Ó? Ele foi em direção à média, porque tenham certeza disso, o preço ele se afasta, mas ele sempre retorna à média, tá bom? Então isso é muito importante vocês saberem, para quando fizer qualquer tipo de automação baseada em indicadores, principalmente médias móveis, ele vai sofrer esse problema, e principalmente se for em gráfico de minutos. Por isso que muitos setups são construídos em Renko, porque como o Renko não tem fim, normalmente esses indicadores já se ajustam muito mais rápido do que o minuto, mas mesmo assim ainda tem aí um período que demora um pouquinho ele se ajustar, tá bom? Então vamos lá. Parece que agora ele já encostou pelo menos na média rápida, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Estou aqui na velocidade máxima da dança do Creu, 9h43, ele não deu nenhuma entrada, normal, né? Normal, porque ele precisa estar por cima a média. O que tem que acontecer aqui não é o candle, são as médias. Ele vai dar sinal quando as médias se cruzarem. Houve um cruzamento da média, vendeu. Houve outro cruzamento aqui, comprou. Então, ele vai estar ligado no cruzamento da média e não no que se diz respeito à posição do candle. Então, eu vou puxar mais um pouquinho aqui, 10h22, porque parece que o dia não foi, demorou um pouquinho para a gente ver. Vamos deixar ele carregar lá o gráfico. Mas vocês viram como é que não tem tanto mistério assim para a criação? O que você precisa é realmente desenvolver aí o que você tem em mente, né? Se você tem um setup, você, poxa, eu quero sempre que bater aquilo ali, olha lá, ó, agora houve um cruzamento, está quase cruzando, ó, vai acontecer alguma coisa depois ali, vamos ver. Você vê que o fractal também, né? Essa ferramenta fractal que está aqui, ela é sensacional. Dá o sinal aqui, compra. Ó, vamos ver agora. Está tendo um cruzamento ali. Mas ele ainda não deu respaldo. Se você achar, no caso aqui do cruzamento, né? Se o cruzamento for muito pouco, se você achar assim, não, eu queria o cruzamento, eu queria o fechamento do candle e não o cruzamento das médias, você também pode. Ele acabou agora de lançar uma ordem de compra, ó, porque cruzou lá, então ele lançou uma ordem de compra, ó, e ele já vai em direção a alguém. Vamos deixar aqui, ó, que vocês estão vendo que ele já vai bater, ó, vai buscar, buscou, já deu R$325. É muito legal, né, galera? É muito legal, é muito legal. Não sei se vou passar isso para vocês, não. Que é muito bacana mesmo. Por isso tem que sapecar o dedo no like, galera. Tem que sapecar o dedo no like, compartilhar. Compartilha com os amigos, moçada. Não é possível um canal desse dando tanta coisa de graça para vocês aí. E a moçada não deixa like, a moçada não comenta nos vídeos. Que isso, é muita informação aqui, que tem muita gente que cobra um absurdo por isso, galera. Um absurdo por isso, tá? Então, esse tipo de setup aqui, vocês vão perceber que
Como ele é só cruzamento e ele tem uma meta, que é a meta de um candle que nós colocamos, então ele foi lá, buscou lá, ó, 325 pontos, né? Que deu R$325, já que nós estamos com 5 contratos, e agora ele provavelmente ele vai esperar um novo cruzamento, uma nova entrada. Então é um setup que entra bem pouco, né? Ele é um setup que você vai ter menos sinais, né? Você vai ter menos sinais dele, mas é um setup que tem uma assertividade bem legal, tá bom? Então, assim, se você fizer um backtest desse setup, você vai perceber números diferentes. Então, uma outra coisa que eu queria falar muito nesse vídeo: backtest não condiz com a realidade, não condiz, tá? O que vai condizer é, acabou aqui o nosso teste. Então, vamos lá, acabou o nosso teste. Você vai vir aqui em negociação, finalizou o seu dia, você vai vir aqui, ó, no relatório de performance, tá? Aí aqui sim, ó, no relatório de performance, você vai escolher aqui, ó, esse último, ó. E aí foi o que ele fez até o momento, ó. Ele fez saldo líquido 325, lucro bruto 325, fator de lucro ele nem coloca, porque foi uma entrada só. Aí coloca aqui, ó, número total de operações, 100% delas foram vencedoras, tá? Drawdown não vai existir e tal. Aqui teria que ter uma negativa, outra tal, para ele começar a fazer esse percentual aqui para vocês. Então, é muito bacana, entendeu? É muito bacana. Então, vocês, com esse pequeno conhecimento aqui, vocês já vão ter um resultado bastante legal. Beleza? Mas, como eu quero que vocês façam, eu não vou passar esse arquivo. Não vou passar esse arquivo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nesse momento, e vocês vão tirar print da tela para vocês aprenderem a desenhar, para vocês aprenderem a escrever, para vocês deixar esse negócio de tudo de graça, tudo na palma da mão. Tem que testar, tem que ir lá e fazer. Então, ó, parado aí, tirem o print dessa primeira tela aí, né? Salve como uma fotografia depois, e aí vocês pegam e jogam lá para vocês poderem copiar isso aqui bem direitinho, beleza? Então, feito isso, vou baixar aqui agora, né? Tirei o print dessa outra parte aqui, beleza? Tirei o print dessa outra parte, começando aqui desse end, tá? Vou deixar até marcado aqui, ó, de azul, beleza? E aí agora, tirem esse último print, porque o último print foi do end, ó, tá vendo? Ó? Ele pegou no end aqui e vocês vieram até aqui embaixo. E agora tire esse último print aqui, tá bom? Não vou colocar para que vocês realmente treinem, coloquem na prática, façam isso, façam, desenvolvam. E aqui, não vai pegando isso aqui achando que você vai ficar rico isso aqui. É muito pouco, galera. Você precisa desenvolver algo para você chegar aqui e colocar aqui os valores. Aqui você desenvolve a sua estratégia e quando você for fazer o sinal C, o sinal V, você vai colocar só as variáveis que você veio ao longo do seu projeto determinando valores para ela. E aí você vai ter realmente uma estratégia. Perfeito? Gostou? Sapeca o dedo no like aí, galera, que amanhã teremos mais vídeos. Ficou longo, mas eu tenho certeza que é um aulão bacana para vocês. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.